Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Quero agradecer pela live de ontem, tá bom? Que nós fizemos do chá missionário da Carol. Vocês foram muito generosos, as pessoas que compareceram, né? A mala nem conseguia fechar de tanta coisa que ela ganhou, tá bom? Gratidão a todos vocês por ter participado nesse chá missionário. Quem estava à distância também mandou coisas para ela, garment, muitas coisas, tá bom? Presentes que ela ganhou para ir para a missão. Ela também muitos fizeram um Pix, né, para ajudar a comprar as coisas aqui. Segunda-feira ela vai comprar, né? Amanhã ela vai comprar alguma coisinha ali que tá faltando, tá bom? Mas a ajuda que vocês deram excedeu ao que nós necessitamos, tá bom? Gratidão mesmo. Então, em dezembro, né, que normalmente a família costuma mandar uma caixa, né, para os filhos que estão na missão ali, né, um presente. Nós já tem as coisas para mandar, né? Então a Carol vai guardar algumas coisas em casa para que nós podemos mandar depois, porque senão vai exceder o peso, né, para viajar, isso aí, tá bom? Então, gratidão mesmo, de coração, né? Vocês foram bondosos em abundância. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus pague vocês, dê uma bênção assim, sempre com generosidade, tá bom? Que Deus abençoe com vocês com abundância, para que sempre vocês possam ter para compartilhar com o próximo também, tá bom? E muitos, né, que não têm abundância, mas é o suficiente para compartilhar com o próximo. Eu também, né, mesmo quando eu não estou tão bem assim, eu sempre ajudo de alguma maneira. E vocês fizeram isso aí, gratidão. Gratidão mesmo, de coração, tá bom? Então, só mencionando, não tá faltando nada. Nada pra Carol e pra missão, assim, de coisa. Alguma coisinha ou outra que faltou, tem o dinheiro, vai lá, vai comprar. Gratidão mesmo, de coração, viu? Ontem na live, a minha esposa teve a oportunidade de agradecer e minha filha, tá bom? Então, eu tô agradecendo aqui novamente. Vamos lá pro nosso estudo de hoje, tá bom? Aqui em Elamã, nós terminamos, né, o livro de Elamã, aliás, ontem, com o estudo. Então eu peguei alguns versículos aqui e vou falar sobre os meus sentimentos sobre esses versículos aqui. Elamã 13, versículo 5, diz assim, né? E ele disse: Eis que eu, Samuel, um lamanita, digo as palavras do Senhor, que ele põe no meu coração. E eis que ele pôs no meu coração, que devo dizer aos deste povo. Bom, aqui a parte que eu quero chamar a atenção é essa, né? Que ele vai falar as coisas que Deus colocou no coração dele. Eu acho lindo isso. Se nós repararmos, ele vai citar algumas pessoas que já falaram antes, inclusive as palavras do rei Benjamim, né? Ele cita ali. Então ele estudava as escrituras, mas nesse momento ele falou as palavras que Deus colocou no coração. E assim deve ser nós, né? Quando nós estamos preparados para dar um discurso, a gente vai se preparar no tema que foi dado, mas a gente tem que servir de instrumento na mão do Senhor e perceber se Ele quer que nós façamos algo mais, falamos algo mais. Essa busca pode ser justamente quando nós estamos preparando o discurso, que nós devemos pensar nas pessoas que vão ouvir, o que elas precisam ouvir, né? E Deus vai revelando no nosso coração. Já aconteceu de eu preparar um discurso, e aí ao iniciar o discurso, tudo escrito ali, né, as partes, os versículos, eu comecei a falar, e aí parece igual Samuel, que as palavras veio no coração assim, e quando eu finalizei o discurso, eu vi que eu nem tinha usado o que eu tinha escrito, né? Então veio muitas coisas novas ali, praticamente eu nem usei o discurso que eu tinha feito. A gente não pode também chegar, né, e ir para discursar, chegar lá e falar, vou falar o que Deus colocar no meu coração, e não ter preparado o discurso. Eu acredito que Deus abençoa, mas a gente tem que preparar o discurso também, tá bom? Então isso me chamou muita atenção, sobre falar as coisas que Deus coloca no coração, a revelação que Deus ele nos dá, né? A palavra de Deus ali. Eu gostei muito dessa parte. Outra coisa que eu tenho aprendido também, às vezes um versículo que eu já estudei muitas vezes, vem outro irmão, né, com uma maneira tão simples e compartilha algo daquele versículo que eu não sabia. E eu acabo aprendendo
né? E isso me ensina que nós nunca pode pensar, eu já sei sobre isso, né? Quando a gente vai ler aquele versículo, a gente sempre tem que pensar em buscar, em aprender, tá bom? Porque se a gente vai com a concepção, eu já sei o que isso quer dizer, eu já conheço o contexto histórico, então como é que vai te revelar se você já sabe, né? Então a gente não está aberto o canal de revelação, a gente precisa sempre buscar aprender. Agora, mais importante ainda é que quando nós estudamos as Escrituras, nós estamos alimentando o nosso espírito, nós estamos buscando a vontade do Senhor. E às vezes a gente não vai nem se lembrar daquilo que a gente estudou, né? Mas assim como eu não lembro, né, o que eu comi 3 dias atrás, eu sei que aquele alimento que eu comi trouxe nutrientes para o meu corpo, sustentou o meu corpo. Então, mesmo que eu não lembre o que eu estudei antes, aquilo serviu de alimento para o meu espírito, fez com que eu me tornasse mais forte. Então, nós temos que fazer isso. Assim como nós alimentamos o corpo, também devemos alimentar o espírito sempre. Bom, então eu gostei aqui da parte de colocar tudo, né, que o Senhor colocasse no coração ali. Lá também no Elamã capítulo 15, versículo 7, ele também fala assim, né? Que por meio da pregação do evangelho, o evangelho chegou aos lamanitas e diz assim: são levados a acreditar nas santas escrituras, sim, nas profecias dos santos profetas que estão escritos. E os que dizem, nas profecias dos profetas que estão escritos, que nos conduzem à fé no Senhor Jesus, né? E no arrependimento. Fé e arrependimento lhe transformam o coração. Bom, então esses são princípios que a gente sempre tem que entender. Fé e arrependimento vai fazer com que haja uma transformação no nosso coração, nos tornarmos melhor. Princípios que a gente sempre tem que estar aplicando. Fé e arrependimento, né? É algo que ficou bem notado aqui nesse versículo. Mas que advém por meio dos profetas. E nós temos os profetas. Nas conferências, a conferência geral está se aproximando aí, né? E a gente vai ter o privilégio de ouvir a palavra dos profetas. Para quê? Para que nós possamos aumentar nossa fé e também ver aquilo que nós precisamos corrigir em nossa vida, o arrependimento. Eu separei aqui um outro versículo, só para mencionar, em Mateus 4, versículo 4, lá fala sobre Jesus Cristo, né? A tentação de Jesus Cristo lá no deserto que ele passa, e o inimigo chega uma parte que pede para que ele transforme a pedra em pão, né? Ele já tinha jejuado ali 40 dias, 40 noites, e aí aparece o inimigo e fala: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras, né, se transformem em pão e coma, né? A questão não era nem a fome, que ele ia fazer algo para o benefício dele, né, para comer, né? Isso aí não é o problema. O problema é que ele estava falando: se tu és o Filho de Deus. Ele estava querendo colocar uma dúvida, né? E se Jesus Cristo fizesse um milagre só para mostrar que era o Filho de Deus, então não fazia sentido. E aí Jesus Cristo responde para ele em Mateus 4,4, dizendo: ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, interessante aqui nesse versículo, que Jesus Cristo fala de toda a palavra que sai da boca de Deus no verbo futuro. E no próprio grego mostra que Cristo ele não está mencionando as escrituras passadas. Então fala de revelação contínua esse versículo, de receber palavra de Deus. Então a gente tem que ser muito atento ao que o Senhor tem revelado aos seus profetas e revela para nós, tá bom? Também aqui, vou finalizar aqui, fazendo um comentário, já que falou sobre aquilo que Deus coloca no coração. Achei muito interessante a história de Jeremias, capítulo 20, né? Eu vou ler um pouquinho aqui, do versículo 7 ao 9 aqui, 3 versículos só, e vou fazendo algumas ponderações. Bom, Jeremias foi chamado para pregar ao povo, ele começou a pregar, né? Só que o povo desobedecia, e fizeram até mesmo maldade com Jeremias. Prenderam ele na madeira lá, deixaram ele a noite inteira preso. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra de Deus, ele profetizou as coisas ali para o povo de Judá. Quem havia prendido ele era Pazur, né, que também trabalhava lá no templo, mas havia feito umas profecias erradas ali. Bom, vamos lá então, Jeremias 20, versículo 7.
ele diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Essa palavra persuadiste-me, né, foi traduzida dessa forma, mas ele está usando uma palavra forte aqui. Ele está falando, iludiste-me, né? Iludiste-me, Senhor, e eu fiquei iludido. Bom, a gente vai entender um pouquinho melhor por que ele usa essa palavra, mas já deixando claro, não é que Deus ilude uma pessoa. Deus nunca vai iludir uma pessoa. As promessas de Deus são reais. O que ele está colocando aqui, e vai ser mostrado no texto, é que ele gostava tanto da palavra de Deus que ele tinha que compartilhar a palavra de Deus. E aí ele vai falar das consequências, né, dele ter compartilhado a palavra de Deus aqui. Então ele diz: mais forte foste do que eu. Ou seja, a palavra de Deus que estava dentro dele era mais forte do que ele. Sabe quando você tem algo dentro de você e você precisa falar, está sufocando, você tem que falar? Isso é Jeremias para falar do evangelho, né? Eu quero ter essa força, esse ímpeto, né, de eu preciso falar, se eu não falar. Então, tem pessoas assim, que precisam falar do evangelho para as outras pessoas. Elas não se sentem bem se não falar. Então, aqui ele disse, né, que o Senhor foste mais forte do que ele. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Apesar dele gostar de falar a palavra de Deus, quando ele falava a vontade do Senhor, havia escárnio contra ele. As pessoas rejeitavam a palavra, né? Olha mais o que ele diz aqui. Porque desde que falo, grito, clamo violência, destruição, porque se tornou palavra do Senhor em opróbrio e em lúdibro a todos os dias. Bom, então ele fala, olha, é como se ele estivesse lamentando ao Senhor. Não está reclamando de Deus. Observe que as palavras aqui de Jeremias não é reclamando de Deus. Ele está desabafando com Deus o problema que a palavra trazia. Olha, eu prego a palavra, mas está se tornando em opróbrio, escândalo, escárnio, a destruição. Inclusive ele foi preso, né, por Azura ali e ficou a noite toda no tronco lá. Por quê? Porque ele pregou a palavra de Deus. Então veja que o pregar a palavra de Deus trouxe dano para Jeremias, trouxe sofrimento, trouxe dor ali. Então ele toma uma decisão, que é o que eu quero compartilhar aqui, o versículo 9. E então disse eu: não me lembrarei mais dele, não falarei mais do teu nome, né? Bom, ele toma uma decisão, olha, eu não vou mais me lembrar de Deus e não vou mais falar no nome dele. Em outras palavras, está falando, não vou mais pregar o evangelho. Eu não quero mais pregar o evangelho. É dolorido, eu preguei e fui preso, né? O pessoal se escarnece de mim. Então ele pegou e tomou essa decisão. Só que ao tomar essa decisão, olha só o que acontece, né? Ele mesmo falando, mas foi no meu coração como fogo ardente, encerrando os meus ossos, fiquei fatigado de contê-lo, e não posso mais. Veja só, ele tomou a decisão de não falar mais no nome de Deus, de não pregar mais, e ele falou, mas foi em mim como um fogo ardente, eu não consegui me conter. A palavra de Deus era tão forte em Jeremias que ele não conseguia ficar calado, mesmo sabendo que as pessoas iriam rejeitar. Será que nós temos esse amor de pregar a palavra de Deus, mesmo sabendo que a pessoa a quem nós vamos convidar para ir, ela vai rejeitar, ela não quer saber? Mas você vai fazer o papel de que isso agrada a Deus. Então, por agradar a Deus, você vai fazer por agradar a Deus, não porque a consequência, se a pessoa vai aceitar ou não. E assim era Jeremias, né? Ele usa uma expressão, por isso que no começo aqui ele usa aquela expressão forte, iludiste-me, Senhor. É como ele tivesse essa necessidade de falar da palavra de Deus, porque ele ama tanto a Deus, queria tanto agradar a Deus, que ele falava. E aí vinha perseguição contra ele por conta que ele falava a palavra de Deus. Então veja aqui, né? Após ele falou, não falarei mais em seu nome. Aí então o versículo diz, mas foi como no meu coração como fogo ardente, encerrando os meus ossos, né? Ardendo até os ossos ali. Fiquei fatigado é cansado, mas aqui ele fala, fatigado de contê-lo, eu não consigo conter. A palavra de Deus dentro do coração de Jeremias era tão grande, mas tão grande que ele não conseguia conter. Ele tinha que botar para fora, mesmo que as pessoas fossem se escarnecer dele.
Então, eu acho lindo isso aqui, porque ele falava, isso é uma expressão também de falar aquilo que está no coração. Veja que Samuel fala sobre isso. Eu vou falar tudo que o Senhor coloca no meu coração. E Deus colocou em Jeremias um desejo tão forte de falar a palavra dele, né? As experiências que Jeremias teve fez com que esse fogo ardente dentro dele, ele tinha que colocar para fora, ele tinha que compartilhar, independente se a pessoa ia aceitar a mensagem ou não, né? Quando eu falo que o Deus colocou dentro de Jeremias, na verdade Jeremias ele queria tanto agradar a Deus que ele queria pregar o evangelho e ele fazia isso, tá bom? Então deve ser um desejo nosso, ser bom pregar a palavra de Deus. Isso me lembra, né? Vou finalizar aqui com João 4:34, quando Jesus Cristo, né, falou para os apóstolos, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E aí os apóstolos começaram a discutir entre si ali, dizendo, será que ele está falando disso porque nós não trouxemos comida, né? Viajamos, não trouxemos comida, será que é isso, né? E aí Jesus Cristo, se Cristo quisesse comida, ele ia ter comida, ele havia multiplicado peixes, multiplicado pães, né? Não era problema de comida. E aí então ele revela, ele fala para eles porque eles não entenderam a comida que Cristo estava falando. Comida, na verdade, é uma necessidade do corpo e por isso que ele fala dessa maneira. João 4:34 diz assim, Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. Então, a minha necessidade, Cristo falando, é fazer a obra que Deus me designou a fazer, né? Isso é algo bom, gostoso. Então, quando nós gostamos de fazer algo, o tempo passa voando. Você já parou para pensar nisso? Se uma pessoa gosta de futebol, jogando futebol ali, a hora passa rápido. Na verdade, é uma expressão isso, né? Porque o relógio é igual para todo mundo. Uma hora, né? No sofrimento é uma hora. E uma hora de alegria continua sendo uma hora. Só que na percepção, se você tiver com dor, parece que uma hora não passa, né? Se a pessoa está doente ali, está se aguentando no trabalho, fala, eu vou aguentar só mais uma horinha, porque falta uma horinha para mim ir embora, né? 6 horas da tarde eu estou saindo, então vou aguentar mais uma horinha aqui para ir embora. E aí, o que acontece? Parece que vai dar 7 horas da noite, 8 horas da noite, mas não dá 6 horas para ir embora, né? Parece uma eternidade aquela uma hora. Mas quando nós estamos fazendo algo bom, gostoso, que nos agrada, rapidinho a hora passa, né? Se a pessoa gosta de jogar videogame, passa horas jogando videogame ali, nem vê o tempo passar. E outra, fica no videogame ali de tal maneira que não sente nem vontade de comer, não sente nem vontade de fazer outra coisa. Então, a vontade de Cristo era fazer a vontade do Pai, sempre. E tem relatos nas Escrituras que às vezes ele se cansava, ele ficava realmente cansado, como no caso do barco lá, afundando, entrando água e ele dormindo de tão cansado, de tanto que ele curou as pessoas, abençoando as pessoas, e que possa ser assim na nossa vida. A palavra de Deus possa ser em nós tão forte, tão gostoso, para que seja essa a nossa necessidade, né? Uma das coisas da minha oração que eu incluo, né, que eu incluí muito também no passado, era fazer essa mensagem todos os dias, todos os dias. E às vezes era pesado, era difícil. E aí eu falava, Senhor, faz com que isso fique gostoso para mim, uma necessidade, que seja bom, agradável. E eu busquei isso até que hoje eu nem consigo parar. Eu nem consigo parar, porque eu sinto, né, a presença do Senhor na preparação da mensagem, tudo. Então, é ótimo, né? Eu já ouvi falar de artistas que quando estão fazendo assim porque essa mensagem que eu estou fazendo, vocês vão receber depois. Então, na verdade, vocês não estão presentes aqui, né? Então, o que acontece? Os artistas, quando estão ensaiando, que não tem ninguém, eles sentem-se sozinhos. Eles não sentem que tem uma plateia ali, eles se sentem sozinhos. Mas quando eu estou preparando a mensagem, desde a época do momento de preparar e de estar aqui gravando, mesmo que vocês não estejam presentes na hora que eu estou gravando, porque não é online, eu sinto tão bem, porque é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo está junto. Então eu gosto bastante. E eu sei que é isso que Deus tem colocado no meu coração. Também esse desejo de compartilhar e de estar aqui com vocês todos os dias. Gratidão, mais uma vez, tá bom? Pelo chá missionário da Carol, que vocês participaram. Gratidão
de verdade, tá bom? E eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.